Olha que texto interessante. Apocalipse capítulo 1, versículo 10 diz assim, ó: Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Como entender esse texto aqui? Quer entender? Fica até o final do vídeo e você ficará surpreso com a explicação, tá bom? Que Deus te abençoe de forma especial. Acompanhe o vídeo aí. Apocalipse capítulo 1, verso 10, João, quando estava tendo uma visão, e diz o seguinte: achei-me em espírito, ou seja, em visão, no dia do Senhor. Quando a gente vai aqui para o grego, diz o seguinte: no dia do Senhor, sábado. Então, o sábado é o dia do Senhor. João, que foi o escritor do livro de Apocalipse, que ele escreveu mais ou menos no ano 90 depois de Cristo, ele continua enfatizando a guarda do dia do Senhor, se referindo ao sábado. Então a gente percebe isso. O dia do Senhor não corresponde ao domingo, de forma alguma. Quando a gente vai no latim, e você pode pesquisar na internet e tal, eles vão dizer, não, mas aqui, fazendo aqui uma tradução para o português, diz dia do Senhor. Mas a questão que a gente precisa entender é o seguinte: a Bíblia foi escrita em latim? Não foi escrita em latim. Dia do Senhor na Bíblia, qual dia que é? É o sábado, ok? Então, apenas para mencionar, nós temos aqui algumas visitas conosco, né? Então, o decreto mais antigo que fala sobre a mudança de guarda, transferindo no caso, a observância do sábado para o domingo, foi no ano 321 com Constantino. Lembrando que nessa época, Constantino nem cristão era. Ele era um pagão. Ele só se converteu teoricamente futuramente. Então a gente percebe isso. E a igreja, no caso, primitiva, né, vamos colocar assim, a igreja católica, ela adotou isso também como mudança do dia de guarda, no ano 364, no concílio de Calcedônia. Então a gente percebe isso. Então vamos entender um pouquinho. A mudança ocorreu com um pagão e não com um cristão. E aí depois a igreja, no caso católica, acaba adotando. E aí a gente precisa entender o seguinte: eu vou citar aqui um documento católico de 1º de setembro de 1923. Tem vários, né? Mas diz o seguinte, ó: o domingo é a nossa marca de autoridade. Aqui um documento da Igreja Católica. A igreja está acima da Bíblia. E essa transferência da observação do sábado é a prova desse fato. Então, no próprio documento, diz o seguinte, que a igreja está acima da Bíblia. E para provar isso, a Bíblia diz que tem que guardar o sábado. Então, já que a igreja está acima da Bíblia, vamos trocar. E vamos guardar qual dia, então? O domingo. Ok? Então, a gente percebe isso na própria história, né? Então, a pergunta é, pode o ser humano, ele trocar o mandamento de Deus e fazer as coisas de acordo com a sua vontade? Será que ele pode? É o que tem acontecido, e algo para nós pensarmos também na nossa vida. Mateus 5, verso 17 e 18, diz o seguinte, que Jesus não veio mudar, não veio revogar. Ele não veio fazer isso. Ele veio fazer o quê? Ele veio cumprir. Jesus, na verdade, ele veio obedecer. Jesus veio fazer aquilo que o Pai havia predito. Marcos 7, verso 7 e 8, diz o seguinte, que em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, existem muitas pessoas, e você pode dizer assim, pastor, mas usam a Bíblia. É verdade. Pastor, mas lê a Bíblia. É verdade. Pastor, mas está na Bíblia muitas coisas que eles falam. É verdade. Não em relação ao dia de guarda, dizendo que é o domingo ou outro dia. Isso não. Mas daí, as pessoas dizem o seguinte, pastor, mas eles falam tantas coisas. O texto diz o seguinte, tem muita gente que adora a Deus, mas a adoração é vã. Por quê? Porque são doutrinas de homens, preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. E sabe o que guardam? Guardam a tradição de homens. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos fazer aquilo que Deus realmente pede. Deus não aprova a lei do homem colocada no lugar da lei de Deus. Deus não aprova isso. Marcos 2, 28 diz, de sorte que o filho do homem é senhor também do sábado. Sabe, o sábado ele foi estabelecido na criação e ele serve para toda a eternidade.
Isaías 66 diz o seguinte, que lá na eternidade, lá na salvação, nós vamos adorar a Deus de um sábado a outro sábado. E a pergunta é, o que nós devemos fazer? E aqui para nós pensarmos mais uma vez aqui, o texto diz, se nós amamos a Deus, nós guardamos os seus mandamentos. Sabe, eu gosto muito desse texto, porque tem muitas pessoas que dizem o seguinte, eu amo a Deus, e às vezes não guarda os mandamentos, só que é o seguinte, às vezes não conhece os mandamentos. E Deus, ele não leva em conta o tempo de ignorância, que a pessoa não conhece. Agora, se a pessoa teve a oportunidade, desperdiçou a oportunidade, aí é diferente. Agora, e se a pessoa conhece os mandamentos? Se a pessoa conhece a vontade de Deus? Aqui diz o seguinte, se você me ama mesmo, você vai guardar os meus mandamentos. Agora, se você não me ama, você não vai guardar os meus mandamentos. Sabe, a questão, infelizmente, na humanidade, é isso daqui, ó. O que manda hoje em dia? O que manda? E você diz isso. Você diz o seguinte, não adianta entrar com uma causa lá, né? Um advogado, uma ação contra fulano e tal, porque tem muito dinheiro, não adianta que eu vou perder. E aí você diz assim, porque quem manda na verdade é quem tem dinheiro. E a questão é o seguinte, por que será que muitas pessoas hoje em dia não obedecem aquilo que Deus pede? Sabe por quê? A questão é a mesma. Por causa do dinheiro. Por causa do dinheiro. E aí eu vou lembrar mais uma vez, o texto diz, se me amais, guardareis o meu mandamento, os meus mandamentos. Sabe, eu vou contar uma história para vocês. Imagine uma família, e uma família até que grande. Então, o esposo, o Adilson, a esposa, 2 filhos pequenos e um jovem. E aí você que é pai, eu pergunto para você, filho, dá despesa ou não dá despesa? Deixa eu mudar. Não é despesa, né? Mas você tem que investir no teu filho, sim ou não? Tem que investir. E às vezes as pessoas pensam que o investimento maior é quando é pequenininho. É ou não é? Está enganado. Porque quanto mais vai crescendo, mais a gente precisa investir. Então, filho custa dinheiro. Não tem como não custar. A Manu custa dinheiro. Custa dinheiro. O Henrique custa dinheiro. A Bruna nem se fala. Custa dinheiro. Os filhos custam dinheiro. Agora imagine então o Adilson. O Adilson começa a estudar a Bíblia. Ele frequentava uma outra denominação, e nessa denominação, ele até estudava a Bíblia, assim. Ele conhecia a Bíblia. Mas daí alguém falou do sábado para ele. Alguém que pertencia à igreja dele, mas havia saído da igreja dele porque estudou a palavra de Deus e começou a guardar o sábado, e se batizou na igreja adventista. Então essa pessoa, eles frequentavam o mesmo pequeno grupo, ofereceu um estudo para o Adilson, com a família, e eles aceitaram. E agora então eles começam a estudar, e começam a aprender novas verdades. Mas pensa, a esposa, ele tinha que sustentar, 2 filhos pequenos, e mais um jovem. Qual era o trabalho dele? Cabeleireiro. E o salão geralmente bomba quando? No sábado. E ele começou a estudar, e ele falou o seguinte, e agora? O que eu vou fazer? E se eu fecho no sábado e o meu sustento? E aí o Adilson me falou o seguinte, pastor, o que eu tiro no sábado é basicamente o que eu tiro em uma semana. Porque na semana é muito fraquinho, no sábado eu ganho por uma semana, pastor. Mas ele começou a estudar e falou, sabe de uma coisa? Eu vou dar um passo de fé. E olha só o passo de fé. A renda, o sustento, vinha do trabalho dele. E ele diz o seguinte, pastor, eu vou fechar antes do pôr do sol. E depois do pôr do sol de sábado, que é o primeiro dia da semana, depois domingo, obviamente, eu vou abrir. Isso não parece com a história que eu contei aqui?
que as mulheres, quando deu o pôr do sol, elas foram comprar, porque o comércio estava aberto no sábado à noite. E então ele falou o seguinte: pastor, eu vou fazer isso. E ele fez isso. E ele me contou e disse o seguinte: pastor, primeiro sábado, meu coração ficava batendo assim. E agora, como é que vai ser? Será que eu vou ter cliente depois ou não? Eu vou abrir, mas e aí? Ele tinha uma família para sustentar. Mas ele sabia também que o texto dizia: se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Ele confiava em Deus. Ele amava a Deus. E ele falou: sabe de uma coisa? Eu não vou ficar preocupado, vou confiar em Deus e pronto. E ele abre então o salão dele depois do pôr do sol. E quando ele chega para abrir o salão dele, tem gente esperando para cortar o cabelo. E então ele abre o salão, e as pessoas começam a cortar o cabelo, e ele vai indo, vai indo. Chega um momento que sabe o que ele faz? Ele falou: pastor, tem que mudar a estratégia, eu vou marcar o horário, porque senão não tem como eu ir para casa dormir, porque é muita gente. E as pessoas falaram o seguinte: olha só, eu gostei do teu horário, porque a gente trabalha no sábado, faz uma coisa ou outra, vai no mercado, e aí no sábado de noite, que já não é mais sábado, é o pôr do sol, aí está aberto, então fica mais fácil. E aí então Adilson olha para mim e diz o seguinte: pastor, foi um passo de fé, mas nós estamos ganhando 2 vezes mais. Amém? 2 vezes mais. Deus não deixou faltar o pão. Eu vou repetir a mesma frase de ontem. Se Deus pediu para você guardar o sábado, é porque você pode com a ajuda dele. Porque se Deus tivesse pedido algo para você que você não consegue fazer, então Deus não seria amor. E Deus é amor. Mas lógico que existe, sabe o quê? Um passo de fé. Confiança em Deus. Sabe, o Adilson confiou em Deus. E Deus proveu. E nunca faltou nada. Sabe o que Deus pede para você? Deus pede para você o seguinte: confie em mim, não vai faltar. Confie em mim, não vai faltar. Eu vou te ajudar. Eu estou aqui. E sabe o que eu vou te dizer? O mesmo Deus do Adilson é o mesmo Deus que está ao seu lado para te ajudar. Sandra, Ele vai te ajudar. Michele, Ele vai te ajudar. Já está te ajudando. Deus vai ajudar a cada um que precisa. Basta confiar. Sabe, se a decisão do Adilson fosse diferente, possivelmente a trajetória seria diferente. E não seria um bom testemunho. Mas ele foi fiel a Deus. Deus, Ele pede que a gente seja fiel a Ele. Nas grandes coisas e nas pequenas coisas também. Só lembrando que o link da mensagem completa está aqui na descrição para que você possa acompanhar na íntegra esta mensagem, tá bom? Então fica aqui o meu abraço e o meu apelo. Se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta e compartilha. Que Deus te abençoe.